Não, senhor, com a palavra, vereador Adriano Bressan, volta aí, da tribuna. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Olha, notícias boas a gente sabe que Caxias do Sul merece. Só que, infelizmente, vereadora Gladys, tem muitas coisas que não está funcionando. E a gente precisa, né, mostrar. E aí tem um vídeo que a gente fez, que fizeram e nos mandaram. Só solta o vídeo aí, nós já vamos falando. Bom dia, Rio Grande Velho. Olha o resultado da incompetência do Estado do Rio Grande do Sul aqui em Caxias, numa alça aqui na Rota do Sol. Uma vergonha esse Estado velho. Faz 50 anos que esse Estado cresce que nem cola de cavalo, só pra baixo. E nós acreditamos nesse lixedo, mas temos que tomar choque, viu? Temos que tomar choque mesmo. Obrigado. Merecemos esse tipo de política. Isso aí, essa é a alça, né, que dá acesso RS 122, que vai a Flores da Cunha. E essa foto aí, que eu vou falar em conjunto, é da avenida, é da rua Júlio Calegari, passando a Visate, quase entrada com o bairro Glória. Intransitável. Intransitável. Aí, infelizmente, a secretária Gregor, eu sei que ela tem seus afazeres aqui, mas eu tenho certeza que ela vai estar nos escutando. E eu falava para a comunidade, porque este final de semana, a vereadora Gladys, foi praticamente insuportável o telefone de responder todas as mensagens. Por quê? Porque o tempo estava bom. O tempo no sábado estava bom. Nós não podemos entender que a semana inteira o tempo estava chuvoso, as pessoas não conseguem fazer o trabalho lá do recapeamento, mas no sábado e no domingo o tempo está bom. Então o que tem que fazer? Um pouquinho de inteligência, né? Banco de horas. Não vamos trabalhar quando está chovendo, vamos trabalhar quando o tempo está bom. Mas aí sábado, vereador Tati, ninguém foi lá fazer. Aí está insuportável, hoje de manhã cedo, 3 carros lá furaram o pneu, entortou a roda, tá lá quase um depósito de calota que cai dos carros, assim, é prejuízo. É um prejuízo atrás do outro. Não dá para entender que quando o tempo está chuvoso, aí a gente pede. E aí vamos dizer para a população, não, mas não pode, o tempo está para chuva. Eles vão atirar o asfalto lá de cima do caminhão, porque é um paliativo. Mas ali não existe mais atirar o asfalto de cima do caminhão. Ela arrebentou toda ela, está toda ela esburacada. Tem que fazer um recapeamento. O recapeamento a gente entende que é com tempo bom. O tempo bom é no sábado, é no domingo. E não adianta. Daqui para frente vai ser complicado dizer assim, ó, mas não pode chover no sábado. Ou não pode chover na segunda, que é o dia de trabalho, não pode chover na quarta. Nós não temos condições de avaliar quando vai chover e quando não vai. As previsões do tempo, acho que todo mundo vai acompanhando ali pelo celular, né, por alguma rede social. Vamos entender que se tem previsão de chuva de segunda a sexta e o tempo vai abrir no sábado e no domingo, nós precisamos trabalhar no sábado e no domingo. Aí não trabalha, se for o caso quinta e sexta que o tempo está chuvoso, porque senão nunca vai recuperar. Nunca. É uma lógica, é uma questão de bom senso, é uma questão que acontece no nosso município. E a alça lá do vídeo que vocês viram ali, já tem um compromisso que nós em 2020 ou 2021, acho que foi, o vereador Santo Infantil estava junto com a sua Pampinha. Eu acabei de ligar pro pessoal do asfalto, custa R$30 cada fardo lá, cada saco, tá? E ele só tem para semana que vem. Porque a demanda tá grande e só tem para semana que vem. Se não resolverem, ali é estadual, né? Mas o município pode dar uma forcinha, fica bem próximo à Codeca. Vão lá e tapem. O caminhoneiro lá bateu o para-choque e quebrou. Isso aí é prejuízo. É prejuízo para quem não tem que tomar esse prejuízo, para quem já paga demais. Então, assim, ó, se não fizerem até domingo, né? Segunda-feira, eu já estou em contato com ela ali. Ela me consegue, acho que uns 20, 30 sacos do material. Convido o vereador Fantinel com a sua Pampinha para nos ajudar. E nós, né, vereador Gladys, vamos lá fazer o tapa-buraco.
Ah, mas estão fazendo porque é ano eleitoral. Não, nós fizemos quando não era ano eleitoral. Nós fizemos quando o governador, depois de passar vergonha, ele foi e fez todos os tapa-buraco na Rota do Sol. Então não tem desculpinha. Nós estamos dando tempo. Ninguém foi lá hoje, pegou o saco, já vamos fazer para fazer campanha, para fazer proselitismo. Ninguém está fazendo isso. Nós estamos alertando. Se não fizer, nós vamos fazer. Tem tempo. Hoje é só terça-feira. Se quiser, faz agora. Depois do meio-dia já vai lá e já faz. Sua parte, vereadora Tati. Obrigada, vereador Bressan. Salientar, né, que a Codeca utilizou já 487 toneladas de asfalto nos últimos 10 dias para reparar vias, né, que é o Departamento de Construção Civil que vem fazendo os levantamentos. Hoje à tarde mesmo eu fui demandada também por moradores para ver situações, né, de novos buracos que se abriram, e a gente tem que dizer que existe uma condição técnica também, né, porque isso vereador. O senhor mesmo colocou, né? Se simplesmente jogar o material lá com umidade, né, com a via sem condições, não vai resolver o problema, né? E tem lugares, como o senhor falou, que não adianta fazer um tapa-buraco. Vai ter que realmente retirar todo o material, interromper o fluxo da via para que se faça o capeamento, né, de forma adequada, né? Então, sim, só para salientar também, né, que está sendo pago aos funcionários, né, hora extra e banco de horas para que eles possam fazer serviços. Isso aí. Mas a gente ainda tem algumas situações emergenciais ainda no interior. Hoje o senhor também deve ter conhecimento do que aconteceu na linha 40, né? Que ontem caiu diversos pinheiros, problemas com eletricidade, o pessoal ficou lá sem energia elétrica e também demandou equipes, né, para remover essas árvores caídas. Então, realmente a gente está passando por um momento bem difícil. Vamos torcer para que nos próximos dias a gente tenha um período de seca, né, para que a gente possa, de fato, atender todas essas demandas. Obrigado, vereadora Tati. O que não posso é deixar tanto tempo assim, porque sábado estava bom. Essa é uma das principais vias de Caxias do Sul. Não tem como dizer que não. Tinham que ter feito. E aí, ontem choveu de novo de mensagem. Hoje de manhã acordo novamente com pessoas que perderam lá um pneu, né, e cortou. E é caro. Sua parte, vereadora Gladys. Obrigada, vereador Bressan. De fato. E quem está tendo prejuízo são as pessoas, né? Nós tivemos lá no Risso vários casos, foi encaminhado aqui para a prefeitura reembolsar, foi negado, é negado ainda, né? Porque isso não justifica que a prefeitura está sendo negligente, então eu não sei o que é. Dizer para a vereadora Tati, que é representante do governo, que para o povo não interessa quantas toneladas de asfalto foram gastas, o povo quer solução, né? E nós precisamos de solução, a gente está mendigando soluções, né? A gente vê aquela obra do Risso parada, não se vê notícias de que vai começar, o povo está revoltado e está com toda a razão, né? Eu passei ontem também ali, não tem condições, gente, o que é isso? Então, se não arrumam o dia que tá bom, muito menos o dia que chove, né, vereador? Parabéns pelo seu relato e dizer que as pessoas estão precisando de solução, não é choramingar. Dizer que não tem isso, que não pode fazer aquilo, que já paga hora extra, isso aí não interessa. Interessa é solução. Obrigado. Obrigado, e não esquecendo, né, vereadora Gladys, que ontem, se eu não me engano, era dia 24. Hoje é 25, né? Então, a entrada do Planalto era para o dia 24 retomar. 24. Tá? Me disseram, me prometeram 24. Então 24 era ontem. Acho que vou dar uma passadinha lá hoje à tarde, vereador Lucas. Se o senhor quiser acompanhar, acho que vamos dar uma passadinha lá. Eu quero saber se começaram, se não começaram, se não reiniciaram, se não reiniciaram. Então dia 24 era ontem, se tem palavra, né? Ontem as máquinas têm que estar lá. Mas o que eu alerto aqui, vereadora Gladys, tá? Que é muito importante, é que é o seguinte, tem muitas obras aí sendo assinadas e muitas outras que foram feitas. E eu concordo, obra tem que ter, porque as pessoas pagam para ter. O que me preocupa muito, e aqui a gente já tem que levantar, é a questão dos valores, gente. Acho que tá muito assim um oba-oba. 800 metros de asfalto, 3 milhões de reais, mais de 3 milhões de reais. O asfalto Cerro da Glória lá que precisa, e muito, aquela comunidade, né, implorou e ganhou 4 quilômetros e pouquinho, quase 15 milhões. Aí uma ampliação de uma sala de aula, 1 milhão e 700 mil.
Mas tem gente que tá ficando milionária com essas obras. Olha, e outra, a Codeca fala que gasta tanto aí, se economizasse um pouquinho aqui, ó, porque eu vou trazer os números aqui só para concluir, senhor presidente, mas já deixo o alerta. Pagar R$5.000 por dia, mais de R$5.000 por dia por uma carreta. Isso é o aluguel de uma carreta. Tá? Vou trazer amanhã os números de todos os aluguéis aqui, quando teve audiência aqui que a gente questionou. Só de uma carreta são 2 locadas. Dá mais de R$10.000 por dia. Será que é correto isso? Quanto tempo será, né, para nós comprar uma carreta? Em menos de 8 meses, acho que nós compraríamos uma com o valor de aluguel. Amanhã nós vamos trazer os números. Obrigado, presidente.